Mas hoje eu quero falar com os irmãos uma palavra a respeito de filhos debaixo da graça. Repete comigo, filhos debaixo da graça. Debaixo da graça. Aleluia. Amém. E para mim falar a respeito desse assunto de filhos debaixo da graça, eu quero compartilhar de um livro da Bíblia com os irmãos, que é um livro um pouco que resistido, principalmente pelos mais religiosos, aqueles que são ainda estão presos na religião, na religiosidade. Essas pessoas têm muita resistência quando leem esse livro. Mas eu creio que hoje esse livro vai ser de extrema importância, de revelação, de muita graça, favor e poder de Deus. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nós vamos compartilhar a mensagem do livro de Oséias. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Poucos? Meu Deus do céu. Que isso? Irmãos, estabeleçam algo, uma meta. Você lê toda a Bíblia esse ano de 2021. Ó, né? Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de ler. Peça a mim, eu te dou um áudio da Bíblia completa para você ler. Aí você vai então poder ouvir. Você vai ouvir todos os dias. Você ouve 3, 4, 5 capítulos todos os dias. Dentro de um ano você vai conseguir concluir a leitura. Amém? Mas faça isso, é bênção para você. Isso vai te edificar grandemente. Você vai ser muito, mas muito abençoado mesmo com a leitura da palavra de Deus, irmãos. O livro de Oséias, por exemplo, para quem já leu sabe muito bem. Para quem não leu, deixa-me fazer um resumo breve aqui de como inicia o livro. Oséias, ele é o primeiro dos profetas menores na Bíblia. E este homem, irmãos, é algo maravilhoso, porque Oséias, ele é como o apóstolo João do Novo Testamento. Certo? Ou seja, ele é como o apóstolo João aqui no Velho. Lembra do apóstolo João? Quantos lembram? O apóstolo do amor? Então Oséias era como se fosse João, aqui nesse tempo, nessa época do Velho Testamento. Então é um homem que ele falou da parte de Deus, não em juízo, mas ele falou a respeito da graça, a respeito do amor de Deus. Um homem que realmente foi enviado da parte de Deus para falar ao povo e para mostrar ao povo as muitas misericórdias de Deus. O quanto Deus amava aquele povo. O quanto Deus queria restaurar, trazer de volta a atenção do povo, o coração do povo, conquistar novamente, levar a nação de Israel novamente ao primeiro amor. Então ele foi enviado justamente para isso. Mas algo curioso, que diferente de todos os outros profetas, é que esse homem aqui, Oséias, ele não somente foi enviado para falar, mas também para viver, para experimentar na pele aquilo que Deus também estava vivendo. Então é algo fascinante. E como que Deus então levou Oséias também a experimentar, de certa forma, aquilo que Deus estava vivendo? Deus deu uma ordem ao profeta para se casar, porém não era para ele casar com qualquer mulher. Ele tinha que pegar uma mulher que vivia na prostituição. Então, ele tinha que tirar ela daquela vida, certo? E dar todo o conforto para ela, dar todo o carinho, amá-la, mudar a vida daquela mulher. Uma mulher que era dessa vida de prostituição. Porém, esta mulher, ela veio a ser infiel para com seu esposo, para com Oséias. Certo? Ela foi infiel, ela não conseguiu ser fiel a ele. E toda essa história retrata o que o povo de Deus estava fazendo com o Senhor naqueles tempos, que era adultério espiritual.
Então, o casamento de Oséias com essa mulher foi para retratar aquilo que o povo estava fazendo com o Senhor. Certo? Entendeu? Então, nós vamos ler aqui. Eu acredito que você vai entender muito bem. Depois eu quero compartilhar algo fascinante que nós iremos aprender juntos aqui. Então, abra sua Bíblia. Os irmãos já abriram aí? Oséias, capítulo 1. Vamos ler. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que história. Acredite, há muitas pessoas que têm uma resistência muito grande com isso daqui. Então, tem muitas pessoas que, para conseguir interpretar isso daqui e aceitar essa história, eles têm várias conclusões. Então, uns acreditam que isso daqui é somente algo simbólico, que nada disso aqui aconteceu, que essa mulher é só algo simbólico, né? Mas de fato ele não se casou com mulheres assim. Mas, querido, a verdade é que ele se casou sim, tá bom? Então, a maioria dos eruditos na palavra, eles têm essa interpretação de que realmente algo que ele viveu, algo que ele experimentou e que serviu para retratar aquilo que a nação de Israel, naquele tempo, estava fazendo para com o Senhor Deus. Amém? Amém. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa história da mesma maneira que nós vemos aqui que o Senhor pede para ele se casar com uma mulher que era pecadora, hoje em dia as coisas não são diferentes, tá bom? Então não tem resistência em pensar assim, não, mas como que Deus pede para fazer algo? Irmãos, todas as pessoas já nascem em pecado, diz a palavra de Deus, amém? Então não tem resistência. Eu fico imaginando se hoje em dia as pessoas que fossem se casar, elas vivessem numa realidade diferente. Não, tem que se casar com uma pessoa santa, uma pessoa que nunca se relacionou com ninguém, uma pessoa virgem. Poucas pessoas iriam conseguir se casar. Poucas.
Infelizmente, a realidade hoje é assim. Entende? Então essa mulher aqui, ela era mulher de prostituição. Ou seja, uma pessoa que nunca havia sido casada, mas a maneira dela ganhar a vida era vendendo o corpo. Certo? Era a vida dessa mulher. Então entenda, a ordem de Deus não foi lá ter uma relação com ela, pagar e ter uma relação. Não foi isso. A ordem do Senhor, a direção do Senhor foi: você irá pegar uma dessas mulheres e você irá se casar com ela. Ou seja, você irá amá-la. Você irá mudar a vida dessa pessoa. Dar a ela tudo aquilo que ela precisa. Todo amor, todo carinho, toda atenção. Para que ela não precise mais dessa vida. Para que ela seja liberta desse pecado, dessa vida medíocre, dessa escravidão. Os irmãos estão entendendo? Então a intenção de Deus era, por meio do profeta, libertar a mulher do cativeiro, das garras do diabo, mudar a vida dela, transformar a vida. Quantos se identificam com essa história? Eu me identifico, irmãos. Porque todos nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós vivíamos também uma vida, acredite, de prostituição espiritual. Entende? Todos nós, de certa forma, adorávamos ídolos. Adorávamos santos, imagens, outros deuses. Vivíamos também uma vida de pecado, longe do Senhor. Então não pense você que éramos diferente dessa mulher. Não, não éramos. Nunca fomos mais especiais do que ninguém. Entende isso? Amém, irmãos? Mas louve o Senhor, porque Ele veio até você. Ele, a graça, a bondade dele te alcançou. Amém. Sabe, e da mesma forma que ele pediu o profeta ir até aquela mulher e tirar ela daquela vida, Deus, por meio do Senhor Jesus, Ele também veio até nós e nos tirou dessa vida de pecado, de miséria, sabe, de prostituição espiritual, e nos trouxe para a luz. E hoje nós adoramos somente ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu estava aqui agora no louvor meditando. Sabe, os irmãos aqui louvando, cantando aqui na frente, toda a igreja cantando. E eu louvando o Senhor. Deus, que maravilha. Todo mundo que está aqui vieram para adorar um único Deus. Um único Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém. Sabe, todos nós falamos a mesma língua. Eu não tenho que chegar nos irmãos, ó irmãos, é o Senhor Jesus que nós temos que cultuar, viu? Não é? Eu já cheguei, já falei isso aqui para alguém. Não precisa dar direção para qual Deus que tem que adorar. Olha, é Jesus, irmão. Nós estamos aqui para adorar, é Jesus, viu? Não vem com essa de adorar outro Deus, não. Olha, Eliseu, você tem que cantar louvor só para Jesus. Não vai cantar para santo, não. Já falei isso? Não precisa, porque todos nós conhecemos ao Senhor. Todos nós somos resgatados por Ele. Ele nos tirou da vida de pecado e nos trouxe para a glória dEle. Hoje nós vivemos para contemplar a glória do Senhor, para adorar o Senhor. Aleluia! Ou seja, você não precisa mais deixar o seu Senhor, o seu Jesus, sabe, o seu esposo que é Cristo, para voltar novamente para aquela vida de prostituição, de pecado, de miséria. Você não precisa mais. Você já foi salvo daquilo, querido. Antes você dependia do pecado, da prostituição para sobreviver. Mas hoje Deus te faz livre. Te deu a própria vida dele para você desfrutar de uma vida muito, mas muito melhor em santidade, em novidade de vida, expressando a glória do Senhor. Diga amém. Amém. Sabe, então, isso que acontece aqui com Oséias é algo, irmãos, muito, mas muito profundo. É algo muito profundo mesmo. Sabe, por isso que eu peço que você abra o seu coração hoje para você entender essa palavra, que você vai ver o quanto a palavra de Deus, mesmo sendo lá no Velho Testamento, é algo muito poderoso.
muito espiritual, que irá falar muito com as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Deixa eu voltar aqui para o meu esboço. Aí no capítulo 1, versículo 2, diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Qual que é? Por afastar-se do Senhor. Qual que é mais vergonhoso? É viver uma vida de prostituição, que é algo muito vergonhoso. Eu imagino que uma mulher que vive essa vida, ela não se sente confortável. Ela não se sente uma pessoa orgulhosa, que bate no peito e fala da profissão. Não. A maioria delas tem isso, está escondido, porque é algo vergonhoso. Elas mudam para outras, muito longe da família, para viver essa vida. Porque é desonroso, é vergonhoso, não é verdade? Mas o Senhor diz o seguinte, ó. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então preste atenção. Quando o povo começou a adorar outros deuses e se afastaram dos caminhos do Senhor, eles estavam debaixo de quê? Adultério espiritual. Entende isso? Virar as costas para aquele que te resgatou, que fez uma aliança com você, que mudou a sua vida, que tirou da vida de pecado. Isso se chama adultério. Para Deus é adultério. Entende? E era exatamente isso que o povo estava fazendo, se adulterando espiritualmente. Por quê? Eles tinham esquecido completamente da lei de Moisés. Eles já não viviam mais nos caminhos do Senhor. Eles estavam adorando a outros deuses. Imagens, bezerro de ouro, tantas outras coisas. Já não viviam mais a Bíblia. A Bíblia do Velho Testamento que eles tinham ali, eles tinham esquecido completamente. O povo não estava nem mais aí para Deus. Sabe, a nação de Israel havia se dividido. E esse daqui, Oséias aqui estava falando exclusivamente para as 10 tribos de Israel, que foi a maior parte da nação de Israel, que viraram as costas completamente para o Senhor. E Deus está falando, esse pecado, esse adultério é mais vergonhoso. É muito mais vergonhoso. É pior do que o adultério dessa mulher. Vocês estão entendendo? Olha para cá. Primeira coisa. Sabe? Deus te chamou. Entenda que você é mais do que um servo do Senhor. Sabe, a palavra de Deus fala que nós somos filhos, mas sabe o que nós somos também? Esposa de Cristo. Aleluia. Sabe, vai chegar um tempo que nós vamos nos unir a Cristo. Os irmãos lembram da parábola das 10 virgens? Que ele retrata muito bem o que a igreja é e será para com o Senhor. Sabe? Uma aliança que será eterna. Um casamento eterno. Algo que nunca mais poderá ser quebrado, porque uma aliança para Deus ela só é quebrada em que momento? Na morte. Mas todos nós iremos receber um corpo glorificado. Aleluia. Você já recebeu a vida eterna. Sabe? Deus não morre, Deus também é eterno. Então essa aliança, ela será eterna. Nós iremos entrar para as bodas com o Cordeiro. E iremos viver a eternidade com Ele. Diga amém. Amém. Um pastor, ele colocou no status dele, um pastor de outra cidade, ele colocou a seguinte frase: é muito incoerente não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. Eu falei, uau, que coisa. É
verdade. É muita incoerência. A pessoa nunca tem tempo para Deus. Não consegue tirar 10 minutos de oração ou de leitura da palavra. E quando é hora de vir para o culto, às vezes tem resistência para vir. Sabe por quê? É muito difícil tirar tempo para o Senhor. Mas quer viver a eternidade. Não parece algo muito incoerente, sim ou não? Mas acredite, querido, você vai passar toda a eternidade com seu esposo, que é Cristo. Sabe? E o que é fascinante nisso? Eu não sei se alguém aqui já ouviu histórias dos avós, eu acredito que todos ouviram. Até certa década, as mulheres não tinham liberdade para se casar com o homem que ela amava. Quantos já conhecem um pouco dessas histórias? Até uns anos atrás, mulheres elas tinham que casar com aquele que o pai escolhesse, não é verdade? Então você vai casar com fulano. E elas tinham que se casar. A grande parte era assim, tinha as exceções, mas muitas eram assim. Elas eram meio que forçadas a se casar com aquela pessoa. Que elas não gostavam, elas não amavam. Mas sabe, o Senhor não é assim. O Senhor quer que a sua noiva, Ele quer se casar com a noiva apaixonada. Completamente apaixonada por Ele. Sabe, Ele não irá forçar ninguém a entrar nessa aliança eterna com Ele. É uma escolha sua. Você que escolhe se quer se unir a Cristo ou não. Se quer realmente se casar com Ele ou não. Você é livre. Sabe, eu quero ser essa noiva ataviada, apaixonada pelo Senhor Jesus. Sabe, que ama Ele acima de todas as coisas. Como nós cantamos aqui. Que não seja somente palavras saindo das nossas bocas, mas que seja uma realidade, algo que queima no coração, que o Senhor seja uma realidade viva, que o nosso coração esteja sempre sedento pelo Senhor, ansiando pelo Senhor, clamando, invocando o nome dEle, todos os dias que possa haver no nosso coração algo queimando pela presença, pela vida do Senhor. Amém, irmãos? E você seja essa pessoa, essa noiva apaixonada, que almeja o Senhor Jesus sempre. Que almeja a vinda dele logo para você se unir de uma vez por todas. Para você se casar de uma vez por todas com o Senhor. Ai, que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Então é por isso que Deus, ele dá essa ordem ao profeta Oséias. Porque é exatamente isso que irá acontecer. A igreja é a noiva de Cristo. Amém? Então veja, Oséias aqui, ele é uma figura, é um tipo de Cristo. Amém, irmãos? Ele retrata Cristo. A mulher adúltera aponta para o povo de Deus de modo geral, ou seja, tanto Israel quanto nós gentios. Certo? Essa mulher adúltera. Como eu já te falei, basta você olhar lá atrás quando você vivia sem Cristo. Você, homem e mulher, sem Cristo. Você também vivia em prostituição espiritual. Entenda, por favor. Não vai sair depois falando, o pastor falou que eu vivia me prostituindo. Entenda, por favor. Casamento aqui aponta para o nosso relacionamento com o nosso Deus. É isso que eu já acabei de falar aqui. Nós iremos nos unir a Cristo por toda a eternidade. Aleluia. E filhos da infidelidade aponta tanto para Israel quanto para a igreja nos dias de hoje. Tá bom? Ou seja, filhos, veja, filhos, porém, foram filhos, fala de filhos que são infiéis, filhos que muitas vezes volta para aquela velha vida, certo? Então, isso infelizmente acontece no meio da igreja também. As pessoas
deixam ali de viver uma vida na presença do Senhor, porque ama mais o presente século. Então volta para a velha vida, para as velhas práticas. Certo? Continuando aqui. Vamos lá para o versículo 3. Vamos ver agora sobre os filhos de Oséias. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Fala assim, ela concebeu e lhe deu um filho. Veja bem, se você observar, os outros dois filhos que vêm depois, você vai ver que não tem o li. Por exemplo, lá no versículo 6, fala do segundo filho, que é uma mulher. Versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Certo? Lá no versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. O que faltou aqui? O li. Por quê? Porque tudo indica, provavelmente, Oséias, somente o primeiro filho que realmente era dele. Os outros dois filhos foi através de seus amantes. Não foram filhos realmente do profeta, do esposo. Certo? A maioria dos estudiosos concorda com essa interpretação. Porque a própria palavra de Deus também nos mostra claramente isso. Por exemplo, lá no capítulo 2, verso 4 e 5. Passa aí o próximo capítulo, versículo 4 e 5. Olha só. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Está falando dela, tá bom? Porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes. Olha o que ela disse aqui, ó. Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Certo? Então, nós podemos concluir que esses dois filhos não eram filhos do profeta. Primeiro, eu estou compartilhando aqui com você algo natural que aconteceu na vida deles. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não é triste isso, né, irmãos? É muito doído. Você amar uma pessoa depois de tudo que nós vemos que ele fez por esta mulher e ela ainda continua sendo infiel ao marido. É muito triste isso. Agora, vamos ver o significado dos nomes. Veja bem, algo que nos chama a atenção aqui no capítulo 1 é o que Deus diz para o profeta. Olha, Deus vai dando direção para ele, não é verdade? Você vai se casar com mulher de prostituições, terá filhos de prostituição, de infidelidade. E Deus, depois, é que dá um nome. Não é o profeta, não é o pai, não é a mãe. Mas Deus que fala o nome que iria dar aos filhos. E qual que é o nome do primeiro? Vamos ver. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Para os irmãos entenderem um pouco isso daqui, eu não quero entrar muito em detalhe, porque a história é um pouco longa. Mas esse Jeú aqui foi um rei que Deus levantou para acabar com a idolatria que havia ali em Israel. Certa época, a idolatria já estava tanta que Deus então levantou esse rei Jeú e deu uma direção para ele. Falou, olha, você irá matar, você irá acabar com a idolatria, você irá destruir todos os descendentes desse atual rei,
Porque ele levou o meu povo, a nação de Israel, a pecar. Então você vai acabar com a descendência. Os irmãos, acredito que conhecem, né? Jezabel, já ouviram falar? Então esse rei aqui, Jeú, ele foi usado por Deus para... Ele que deu a ordem, olha, taca essa mulher aí de cima. E o povo lá tacou ela, caiu lá embaixo. E diz que o sangue dela espirrou nas pessoas que estavam próximas. A mãe foi a queda. E eles passaram com os cavalos por cima dela. Sabe o que aconteceu? Os cães vieram e comeram. A Bíblia diz que ficou só o crânio. Os cachorros comeram ela toda. Por quê? Porque ela é alguém que cometeu pecados horríveis aos olhos do Senhor. Fez coisas terríveis, irmãos. Terríveis mesmo. Ela era aquela mulher, ela que governava. Tanto é que ela é citada lá em Apocalipse. Você vê o tanto que é maligno, que foi maligno na ação dessa mulher. Então, entendeu um pouco? Esse Jeú que é esse homem que Deus levantou para acabar, para destruir esse rei maligno. Certo? Só que, o que acontece? Ele foi além do que Deus pediu. Ele foi muito sanguinário. Deus deu uma direção para ele, ele foi lá e não teve dó e piedade nenhuma. Sabe, se os irmãos lerem a história, realmente choca que ele mandou matar assim, ó. Sabe, mulher, criança, ele destruiu. Ele mandava fechar as portas e destruía, acabava com tudo. Foi além do que Deus pediu. Certo? Então, Deus deu essa direção aqui. Ele falou o primeiro nome. E algo curioso que chama a atenção é o significado desse nome. Presta atenção. Deus semeia, ou semente de Deus. Esse é o significado do nome Jezreel. Qual que é o significado? Deus semeia, ou semente de Deus. Certo? Guarda esse significado aí. Capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, ó. Semearei Israel para mim na terra. Porque está falando desse primeiro filho, tá bom? O Senhor está falando desse primeiro filho. Semearei Israel para mim na terra. Vamos ver agora o segundo filho, que é uma filha, na verdade. O nome dela é Lo-Ruama. Lo-Ruama, no original, Lo-Ruama. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida. Olha o nome da pessoa. Desfavorecida. O que é desfavorecida? Alguém que perdeu o favor. Alguém que tinha um favor e agora não tem mais favor. É uma pessoa desfavorecida. E os irmãos sabem muito bem, algo que nós falamos muito aqui. Uma das coisas mais importantes na vida de todos nós é o quê? Favor de Deus. É a graça de Deus que é derramada dia após dia sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia! Se hoje você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, é a graça de Deus que te alcançou. Amém? Se hoje você está sentado aqui me ouvindo, acredite, é porque a graça de Deus tem te alcançado. Hoje você foi alcançado com o favor de Deus, com a graça de Deus. Diga amém. Amém. Então, o favor de Deus é algo muito precioso. E Deus então dá uma direção clara. O nome dela será desfavorecido. E aí Deus fala o motivo. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Ou seja, aquele povo perdeu o quê? O favor de Deus. Lembra? Os irmãos lembram das guerras? Que Israel, quando foi tomar posse da terra prometida, o quanto eles tinham favor de Deus? As muralhas, por exemplo, de Jericó, eles não fizeram nada, eles apenas rodearam ali, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Havia gigantes ali, mas o povo conseguia destruir, derrotar aqueles gigantes.
Por muitas das vezes, Deus pediu para o povo apenas não louvar, ou então ficar virados de costas para o inimigo, virados de frente para a arca. E o exército inimigo era desbaratinado. O povo ficava ali confundido, entrava em pânico e corria. Deus destruía, porque havia favor. Aleluia. Davi é um homem que tinha favor. Moisés era um homem que tinha favor. José é um homem que tinha favor. Esses homens de Deus tinham favor. A nação de Israel, irmãos, tinha favor. Mas agora Deus falou o quê? Eu vou tirar. Esse povo não vai ter mais, por favor. Misericórdia. Aí eu te digo, foi Deus quem tirou. Deus queria isso? Deus queria tirar o favor? Deus queria que... Não. O povo mesmo que virou as costas para o Senhor. E Deus estava insistindo, o Senhor estava insistindo. Aconteceu aqui, um certo tempo, que essa mulher de Oséias, ela saiu de casa, ela voltou para a velha vida. E ele foi atrás dela. Foi lá, falou, não, eu te amo, volta, eu quero cuidar de você. Eu quero que você saia dessa vida, você não precisa mais viver isso. É isso que Deus estava fazendo. Não, volta. Volta para mim. Volta para os meus caminhos. Eu amo vocês. E o povo na rebeldia. E o povo na prostituição. Mas o Senhor querendo reatar o povo. Então Deus dá uma direção. Olha, o povo não quer meu favor. O povo não quer minha presença. Então, se eles não querem, eu vou tirar. Então, o nome dessa segunda era isso, desfavorecida. Porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ou seja, não tinha mais misericórdia. Não tinha mais perdão. Que coisa terrível, meu Deus. Lá no capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então preste atenção aqui. No versículo 1, o Senhor, ele dá a sentença. Ele fala o que ele vai fazer. No versículo 2, ele fala da graça dele, fala do amor, que o povo, se voltar para ele irá fazer grandes coisas, ele irá perdoar, ele irá se unir a essa mulher novamente. Como nós lemos aqui, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Diga amém. Essa é a promessa de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o coração de Deus, irmãos. Aleluia. Sabe aqui que nós vivamos debaixo dessa graça, debaixo desse favor. É que nós vivamos com o coração apaixonado por Ele. Ou seja, eu quero me unir a Cristo. Eu quero me casar com o Senhor. Eu quero ser esposado com o Senhor para toda sempre. Que coisa maravilhosa. Essa é a promessa de Deus. Terceiro filho. Significado, Loame, o nome. O nome dele é Loame. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo. Que nome mais estranho. Eu fico imaginando. Você já pensou um político? Porque naquela época o profeta não era visto como qualquer pessoa, como pessoa simples. Naquela época um profeta de Deus era uma pessoa assim, conhecido por todos, certo? E aí eu fico, o profeta
Você imaginou hoje um político pegar, que é conhecido aí, colocar o nome do filho dele de... Pensar um trem de Hiroshima. Ah, vou pôr o nome na minha filha de Hiroshima. O que você acha que o povo irá falar? O povo irá... Esse escandalizar, que cara doido é esse? Né? Ou então, você tem um filho homem, vou pôr o nome do meu filho de Hitler. Você acha que um político irá fazer isso? Hã? Agora, é exatamente isso que está acontecendo com um profeta de Deus. Como que um profeta coloca o nome na filha de desfavorecida? Entende? É algo contradizente com a realidade, com a pessoa sendo como um profeta. É igual um pastor pegar e colocar o nome no filho de Lúcifer. Ah, vou pôr o nome no meu filho de Lúcifer. Alguém já viu isso? Ou de Judas? É algo contradizente com a realidade dele. Mas aqui é algo que Deus pediu para o profeta. Olha, você vai pôr de não meu povo. Irmãos, era o povo de Deus. Era a nação de Israel. Entende isso? É aquele povo que Deus tirou lá do Egito com mão poderosa. Levou eles para a terra prometida. Que abriu o mar para eles atravessar. Que fez cair pão do céu. Fez sair água da rocha para aquele povo. Fez coisas grandes, extraordinárias. Algo sobrenatural aconteceu para que aquele povo pudesse tomar posse. Então, eles ficaram conhecidos como o povo do Senhor, povo de Deus. Agora Deus deu a sentença, o quê? Coloca o nome nele de não meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Que coisa tremenda. Olha o ponto que a idolatria chegou. Olha o ponto que chegou esse povo. Ao ponto de Deus falar, vós não sois mais o meu povo. E eu não serei mais o vosso Deus. Eu estou compartilhando isso com você porque te mostrar que a vontade do Senhor é que nós sejamos um único povo, ligado ao único que é o cabeça, que é Cristo. Amém. E a única maneira, irmãos, de nós vivermos uma vida de paz, uma vida de descanso, é unidos, é ligados a Cristo. Sabe, é a única maneira de viver uma verdadeira liberdade, uma vida livre, é em Cristo. Porque enquanto eles tinham o favor de Deus, enquanto eles eram conhecidos como o povo de Deus, a nação estava ali, existia. Hoje existe Israel. Mas hoje Israel existe somente com duas tribos. Quantos se lembram qual que é? Tribo de Judá e Benjamim. São judeus que nós conhecemos hoje. Por quê? Da tribo de Judá. E as outras 10 tribos? Não existe mais. Foram completamente destruídos. Foram apagados da história. Acabou. A tribo de Judá é a tribo do rei Davi. Da mesma tribo que veio o Senhor Jesus. A promessa de Deus se cumpriu cabalmente. E o restante? Viraram as costas. Não quiseram o Senhor. Entende? Não quiseram. Como que Deus irá forçar a pessoa a se casar com Ele? Não tem como. Você é livre, você escolhe. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor? Amém. Aleluia. Sabe, que o seu coração seja aquecido cada dia mais e mais apaixonado pelo Senhor. Amém. Cada dia mais você venha almejar a volta, a vinda do Senhor. Sabe, que você almeje o reino, a vinda de Deus, as coisas de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Livro de Romanos,
capítulo 9, versículo 25. Vai lá para Romanos agora, no Novo Testamento. Romanos 9, 25. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Diga glória a Deus. Sabe a respeito de quem está falando aqui? De você. Aleluia. Está falando da sua igreja. Quem que era o povo? Quem que era chamado de povo? Israel era chamado de povo de Deus, amém, irmãos? Era Israel. Mas eles viraram as costas para o Senhor. Eles quiseram adorar outros deuses. Deus insistiu, Deus pelejou. Mas eles quiseram permanecer ali naquela vida de adultério, adorando outros deuses. O Senhor não irá forçar ninguém. Deus permitiu. E aí Deus então fez uma outra promessa. Mas é o seguinte: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Veja, aquilo que Deus decretou completamente ao contrário para com eles, para nós agora é o inverso. Eles que eram chamados de povo, deixou de se chamar de povo de Deus, e você agora é chamado de povo de Deus, amém? Eles que chamavam o Senhor de meu Deus, eles mesmos deixaram de chamar o Senhor do Deus deles. Começaram a idolatrar outros deuses. O Senhor ficou esquecido. Eles não chamavam mais o Senhor de Deus deles. Mas nós agora chamamos o Senhor, de Pai, de nosso Deus, nosso Salvador. Amém, irmãos? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Eles não quiseram, eles rejeitaram. O que Deus fez? Vou dar para uns. Vou dar para aqueles que não são chamados de povo. Eles irão passar a ser chamados de meu povo. Aqueles que não me conheceram, que não sabiam quem eu era, eram os gentios, os ímpios. Eles passarão a me chamar de o meu Deus. Eu vou para esses. Eu vou correr atrás desses, porque eles me querem. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, o Senhor que se apresentou. O Senhor que veio até você. Ele que mostrou a bondade dele, a misericórdia. Ele que te mostrou o plano que ele tinha para você, te tirar dessa vida de prostituição e te dar uma nova vida. Glória a Deus! Oséias, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Aleluia. Está vendo? Está falando aqui a respeito dos 2 segundos filhos de Oséias. Qual que é? Meu povo e a que havia perdido o favor. Olha, chama eles. Ao contrário agora, vai mudar. Aquela que não é meu povo, irá ser chamada de meu povo. Aquela que perdeu o favor, agora será chamada de favor. Favor. Porque é isso que Deus tem para a sua igreja. Favor. Então, creia, você é alguém que tem favor. A promessa de Deus alcançou você. Aquilo que eles rejeitaram, aquilo que eles perderam, veio até você. Você tem favor de Deus. Amém. Você tem a graça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Oséias 2:23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus.
Que coisa poderosa. 1 Pedro, nós lemos hoje. 1 Pedro 2,10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Você percebe o quanto a palavra de Deus é perfeita? Aqui é o apóstolo Pedro falando. E aí Pedro então lembrou lá de muitos anos atrás do livro de Oséias, desse versículo. E ele falou, olha, aquela promessa feita lá em Oséias capítulo 2, versículo 23, é para vocês. Vocês agora é que Deus irá se compadecer. É vocês que agora irão ser chamados de povo de Deus. É vocês agora que irão ter favor de Deus. A promessa se cumpriu. É para vocês, para a igreja. Igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, querido, então, uma vez que você lê isso, você sabe que essas promessas é para você. Toma posse. Sabe, desfrute da promessa. Viva cada dia lembrando dessas promessas. Oh, que coisa maravilhosa. Sabe, eu sou povo de Deus. Eu sou amado do Senhor. Oh, Deus me chamou para eu me unir a Ele pela eternidade. Eu sou a noiva do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus é que me plantou. Como está escrito aqui. É verdade, irmãos. E o próprio apóstolo, ele lembra os irmãos. Lembra a igreja dessa promessa que foi feita lá atrás. E ainda lá em Romanos também, Romanos 10, 19. Romanos 10, 19 até o 21. Pergunto mais. Porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Preste atenção aqui. O filho de Oséias, qual que era? O primeiro, certo? Os outros dois não eram filhos. E qual que era o nome dele? Jezreel. Jezreel. Por quê? Porque esse Jezreel aqui, como o Senhor fala aqui, ó, preste atenção, no versículo 23 do capítulo 2. Semearei Israel para mim na terra. E qual que é o significado de Jezreel? Deus semeia, ou semente de Deus. Porque era o único filho do profeta. Era a única semente. Era a semente do profeta. Os outros dois eram filhos de quê? De outros. Não eram filhos do profeta. Porque ela foi infiel para com ele. E ela teve filhos com outros amantes, com os amantes dela. Mas o que Deus está dizendo? Olha, por isso que ele coloca o nome dos dois. Esse não tem favor. Ou seja, não é filho. Esse daqui não é meu povo. Essa é desfavorecida. E esse não é meu povo. Tá entendendo? Os outros dois. Preste atenção nisso. Mas o primeiro é o quê? Semente de Deus. Mas o que é maravilhoso é que o primeiro, que é o único filho, ele acha que tudo é dele. É só para ele. Sabe, toda a herança é dele. Mas o que ele não sabe é que Deus, na sua misericórdia e graça, ele irá pegar aqueles que não é filhos e irá dar a eles o direito da herança. Aleluia. Eles também terão direito da mesma herança. De tal forma que irá colocar o primeiro filho, de que maneira, hein? Ciúme. Mas eu que sou filho, é tudo meu, é para mim. Mas porque ele rejeitou, porque desprezou, irá para aqueles que não são chamados de filho. Irá para aqueles que são desfavorecidos. Para aqueles que não é povo. Irá para eles. E essa pessoa é você. É porque eles rejeitaram.
o favor de Deus, a salvação de Deus, a bênção de Deus, Deus então veio e deu para você. Amém, irmão? Amém. Sabe, todos os dias, seja grato a Deus. Tenha um coração grato. Ah, pastor, mas acontece tanta luta, tanta tribulação, que tem dia que eu não consigo. Olha isso, as tribulações que vêm até você, querido, não é nada comparado com aquilo que você recebeu gratuitamente do Senhor Jesus. Não é Amém. nada comparado. Por isso, todos os dias seja grato. Tá difícil? Continue louvando, agradecendo ao Senhor. As coisas não estão como você havia planejado? Continue louvando, agradecendo ao Senhor. Sabe por quê? Você está no lucro, Senhor. Você está no lucro. Tudo que você tem, você não merecia. Eu estou me incluindo, tá entendendo? Nós não merecíamos nada disso. Nem eu, nem você. Por isso você precisa ser grato. Porque nem povo nós era. Eles que eram povo. Mas como eles rejeitaram, eles falaram, vou dar para quem quer. Quantos querem? Quantos são gratos pelo que o Senhor tem feito na sua vida? Amém. Seja grato. Agradeça todos os dias. Fala, ó Deus, muito obrigado. Eu não merecia nada disso mesmo. É gratuito, irmãos. Gratuito. E vamos ainda, Romanos 10. E vos porém em ciúme com o povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Verso 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Então esse é Deus. Todos os dias Ele estende as mãos para você. Todos os dias. Porque Ele quer mudar a sua vida. Amém, Timios? Ele quer ver você andando em novidade de vida diariamente. Amém. Ele quer ver você desfrutando de cada plano, de cada projeto. Sabe aquele sorriso assim, mais gostoso que você dá? Pensa num momento de grande alegria, de felicidade. É o momento que Deus mais se alegrou também com você. Nos momentos de vitória, nos momentos de conquista, nos momentos de grande satisfação, de grande alegria. Esses momentos são os momentos que o Senhor também mais feliz está. Sabe por quê? Ele olha e fala, valeu a pena, muito. Valeu a pena tirar ela daquela vida de prostituição. Valeu a pena pagar um preço a amá-la. Porque hoje ela anda em novidade de vida. Não precisa mais, irmãos, voltar para aquela velha vida. Sabe, ore todos os dias e fala, Senhor, eu não quero ser infiel a Ti. Eu não quero viver um adultério espiritual, Senhor. Não quero me adulterar contra o Senhor espiritualmente. Mas que o Senhor seja primeiro no meu coração todos os dias. Que o Senhor seja o único Deus em que eu adoro. Sabe, foi isso que eu vi aqui hoje, irmãos. Sabe, Deus é maravilhoso. É por isso que eu disse, eu não preciso mais lembrar os irmãos qual Deus nós devemos adorar. Aquele povo, os irmãos lembram muito bem da história, eles tinham acabado de ser tirados do Egito. Eles atravessaram o mar em terra seca, eles viram o mar se abrindo, eles presenciaram isso. Eles viram o milagre das pestes que o povo do Egito recebeu e eles foram guardados. Mas quando eles chegaram lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro e começou a adorar. Vê que coisa terrível. Não se sinta melhor do que eles. Mas agradeça ao Senhor, porque você recebeu um novo coração, porque Deus te deu um novo coração. Louva o Senhor, fala, Deus, obrigado por me dar um novo coração. Obrigado, porque o Senhor todos os dias me dá revelação que só o Senhor é o único Deus a que eu devo adorar. Amém. Que eu devo me prostrar, que eu devo prestar culto. Só o Senhor é digno de toda honra e adoração. Aleluia. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? De pé, vamos orar ao Senhor.